Você que ainda não olhou para isso, para tudo que você tá fazendo, sério, me escuta. Tá na hora de você atualizar pro Windows 11. Agora em 2025 acaba o suporte da Microsoft pro Windows 10. E você, meu querido, minha querida, vai ficar exposto ou exposta aos piores riscos online. Depois, não vem falar que a gente não avisou. Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje eu converso mais uma vez com a minha amiga Heloísa De Vito, ela que é especialista, representante da Microsoft, e vai explicar pra gente, presta atenção, pra você entender de uma vez por todas, porque você precisa se atualizar o quanto antes. Seja muito bem-vinda, Heloísa. Obrigada, Alberto. É um prazer estar aqui. Eu acho que a gente pode encerrar. Você já falou primeiro tudo na primeira linha. Você é obrigado. Vamos correr para fazer essa atualização que já passou da hora. Já passou da hora e tem a gente, como bom brasileiros que somos, a gente vai deixando tudo pro pior momento possível. Deixa eu ver o que vai acontecer. Será que é isso mesmo? Não Será precisa. que é tudo isso? É só um drama? Só- Não, é bastante. É bem importante também. Bem importante fazer essa atualização. E a Heloísa tá aqui pra... O trabalho dela é salvar a sua vida, meu amigo. E seus dados. E os seus dados, que olha, que às vezes tá bem atrelado e vai junto pro buraco. Bom, Elo, vamos lá, vamos começar. Como é que o fim do suporte do Windows 10 vai afetar os usuários comuns e as empresas? Eu acho que a nossa maior preocupação e o que a gente vem esclarecendo cada vez mais, primeiro que assim, o Windows 10 continua sendo um sistema operacional maravilhoso, tá, gente? Continua sendo esse excelente sistema operacional que vocês têm. O que vai acontecer é que em 14 de outubro de 2025, a Microsoft não vai mais fornecer patches de atualizações de segurança. E aí a palavra segurança é a mais importante que a gente tem nesse mundo, ainda mais quando a gente fala tanto de inteligência artificial e outros artifícios que a gente tem, para, inclusive, burlar os sistemas. Então, não ter patches de segurança é um risco muito grande para o seu sistema operacional, para os seus devices, para a sua empresa. Então, essa é a principal mudança e importância sobre a segurança dos seus devices e dos dados que você tem da sua empresa, né? Claro que, não só a sua empresa, você como usuário final também, né? Junto com o Windows 11 tem muitos outros benefícios, sempre tem. Você está lançando um sistema operacional novo, é claro que ele vem cheio de melhorias, e uma delas, e que vem gratuita embarcada, é o próprio Copilot, né? A primeira inteligência artificial aí disponível junto com o Windows. Que já vem embarcado exatamente, agora. Exatamente. Isso é bem legal. E é muito doido, né, parar pra pensar que tá todo mundo falando de segurança, tá todo mundo falando de inteligência artificial e tudo tá conectado. Se você não faz o mínimo, que tá com o seu Windows atualizado, É isso. não adianta você ficar investindo em milhões de seguranças, Que né? a sua portinha de entrada ali, que é o seu sistema operacional, está aberto para todo mundo acessar. E, eu tenho um usuário na rede desatualizado. Ele pode ser essa portinha de entrada aí que está todo mundo procurando para acessar seus dados, né? E isso é apavorante quando a gente para pra pensar, né? Não é assim, eu tenho 99% da minha empresa segura. Não precisa infestar todo mundo, né? É uma pessoa que abre a porta. Que é o suficiente. Não, a gente tem que... Vamos pensar na gente. Se eu estivesse numa plateia e falasse assim, quem vai no banheiro e leva o celular? Todo mundo ia levantar a mão. Se a gente leva o nosso próprio celular no banheiro, que a gente não vai usar, por medo do quê? Que tenham acesso, que roubem, não só o equipamento em si, o celular, mas aquilo que está dentro, sua senha do banco, suas internet, suas redes sociais, etc. Imagina numa empresa, não estou falando de um device, estou falando de 10, 2, 100, 1000. Então, se a gente usa o nosso próprio celular, leva ele inclusive para dentro do banheiro, imagina a rede exposta de uma empresa com dados de todo mundo, né? Nossa, essa analogia é maravilhosa. Porque às vezes você tá no metrô, você tá na rua, você pega e você esconde a tela, que você tá com medo. No dia que alguém veja o que você está vendo, acesse sua senha e etc. E aí, E a ao mesmo gente, tempo, você tá chega na deixando- empresa, se loga, mexe no banco do seu banco, né? Seu banco financeiro dentro do computador da empresa e não tem segurança, etc. Ainda há um longo caminho para nós brasileiros entendermos o que tá acontecendo. Tá fácil, Tá fácil? tá fácil. Aí, eu gosto assim, eu gosto quando tá fácil. Não é complicado, não. E quais são os principais riscos de continuar utilizando o Windows 10 após o término do suporte? Eu acho que é isso. Acho que os principais riscos, o principal, na verdade, são patches de atualização de segurança, né? Então, não deixar ali uma brecha, uma porta de entrada para que tenham acesso ao seu sistema, às suas informações, etc. Hoje, os maiores consumidores de tecnologia são os hackers. Então, se a gente está avançado, eles estão um pouquinho à frente e eles investem bastante nisso. Então, dia 14 do 10 termina o suporte, dia 15... O que vai ter de solicitação de sequestro de dados, não é terrorismo, tá, gente? É uma realidade. A gente já vê hoje, com toda a segurança que grandes empresas têm, dados sendo sequestrados, os nossos dados expostos, vazados, etc. Então, acho que essa é a nossa maior preocupação. Primeiro, te dizer o quão bom, quão maravilhoso é o Windows 11, e é mesmo, tá?
A gente vai falar um pouquinho disso. Inclusive, eu trouxe colas, porque ele me fez tanta pergunta aqui, gente, que tem uma listagem para passar para vocês. Mas assim, o quão bom e quão melhor é o Windows 11 comparado aos anteriores, mas principalmente de como você faz para dar o próximo passo de forma pensada, planejada e que não é tão difícil, não. Isso é legal. E aí, quando a gente pensa... Eu vou perguntando, que vocês sabem que eu sou só um Vambora, curioso vambora. e ela que vai explicando pra gente. Até dia 14 de outubro. Desse ano, de 14 2025. de outubro de 2025. Dia 15 é aniversário, vocês se preparem que vai ter gente aí, socorro, invadiram. E aí não tem mais o que fazer. Aí é rebolar, né? Paga, vê o que você pode fazer e recupera Paga seus resgate. dados. Mas então, isso é muito legal, né, que você falou, porque não é que o Windows 11 é maravilhoso e o Windows 10 não presta. Não, muito pelo contrário, ambos são excelentes, mas gente... Só que a ideia, então, a Microsoft vai falar, ó, eu vim de mão dada com você até o dia 14 De outubro de 2025. A partir daqui, querido, eu vou olhar para o outro filho. E a gente avisa, antes de parar de dar um suporte, a Microsoft já vem avisando isso há mais de ano. Então, ela tá te avisando, ó, 14 de outubro de 2025, 14 de outubro de 2025, vai se preparando. Você tem um parque muito grande, você tem, sei lá, 2.000 devices, então planeje fazer essa migração, planeje financeiramente, planeje com tempo, planeje estrategicamente se você vai parar, quando você vai parar, vai usar o Intune, vai usar o Autopilot, não tem nenhum dos dois, vai fazer 1 a 1. Então, planeje o seu modo de atualizar para que você tenha o menor custo. O resto é investimento, né? Nossa, e não é falta de aviso. Gente, pelo Não amor de Deus, não é falta... Você que tá me assistindo hoje, você vai lembrar. Se você falar, depois eu vejo, e vai esquecer, você vai esquecer. Você sabe que você vai esquecer, a gente esquece. Dia 15 de outubro, seus dados foram expostos, você vai lembrar de hoje, você vai lembrar da Heloísa falando, e você vai se sentir tão mal. Então corre, tá bom? Que ainda dá tempo. Calma. E ela falou que tá fácil. E quais são as principais diferenças quando a gente pensa em recursos de segurança entre o Windows 11 e o Windows 10? Acho que tem, não só falando do sistema operacional, mas para o Windows 11, o device já vem com uma solicitação mínima, né, que é o chip TPM, aí, que ele já traz uma segurança maior por conta de criptografia de dados e etc. Então, isso ajuda a reforçar um pouquinho melhor a sua segurança. Já tem uma dificuldade a mais, uma segurança dentro dos seus dados, né? E o próprio device também, né? Que faz outros requisitos para que você tenha um sistema operacional mais seguro. E o próprio Windows também traz outras facilidades para você com relação à segurança, te ensina um pouquinho melhor em como você pode ficar mais seguros, como habilitar segurança de dados na sua rede, como você se conecta, não deve se conectar. Ele tem Windows Hello, então algumas coisas que facilitam, por exemplo, o reconhecimento facial através do Windows Hello, que também já é um impeditivo maior. Você colocar uma senha de multifator, ou seja, você não é só aquela senhazinha básica, se chega um WhatsApp, um SMS no seu celular, você colocar uma segunda senha, entre tantos outros benefícios. Acho que tem uma listinha grande aí. Que legal. E aí, uma pergunta que eu tenho, assim. O Windows 11, ele já vem com o Copilot embarcado. Gratuito. Né? A versão gratuita já vem embarcada no Windows 11. Isso é legal. Porque, por exemplo, quando lançou o Copilot, o Windows 10 já estava rodando. Já. E aí, deve ter alguma diferença aí, né? De, agora ele já vem, ele já nasce com o Copilot junto. No início, quando a gente tinha o Windows 10 rodando, lançou-se o Windows 11 e o lançamento do Copilot foi quase na sequência. Sim. Então, a Microsoft, por um período, ela disse assim, no Windows 10 o Copilot não roda. Depois ela disse, ele roda. E no fim ele roda, mas não roda como deveria rodar. Porque o hardware em si, para ter exigência do Windows 11 mais Copilot, ele tem uma exigência maior de capacidade, tudo de memória, o próprio chip TPM, etc. Então, ele pede um pouquinho melhor para rodar com inteligência e que seja soft também, né? Que você não fique lá esperando. A inteligência artificial é literalmente um seu copiloto no dia a dia. Então, você não quer esperar. Você pergunta, ele tem que responder ou te trazer as ações que você pede. Então, muito melhor no Windows 11. Então, o ideal é que você tenha devices que caibam Copilot junto com o Windows 11. Isso é muito legal, porque o pessoal saiu desesperado. Quero Copilot. Então, a gente vai falar de uma experiência melhor com o Copilot. Dentro do Windows 11. Windows 11. Que legal. E quais são as opções que estão disponíveis para os usuários que querem se atualizar para os Windows 11? Windows 11 eu acho ótimo. Tá vendo? São vários. Nos dispositivos mais antigos. Primeira coisa que você tem que ver é a capacidade do seu hardware. Então, você tem requisitos mínimos para ter o Windows 11. Então, a gente tem aí, eu sei que a gente vai falar sobre isso, mas assim, tem uma oportunidade de base instalada
Atenção, canais, oportunidades de venda. Você tem uma base instalada muito grande de Windows 10 e anterior. Estamos falando aí de mais de 6 milhões de devices antigos que o hardware não comporta o upgrade para o Windows 11. Então, você vai ter que necessariamente fazer uma atualização do seu device. Por isso que a gente fala, faça programado, invista com tempo, faça uma programação para isso. Vai trocando seus devices de pouco em pouco, etc. Então, você tem N maneiras também de descobrir qual é essa base, através do próprio Intune, Autopilot, etc. E a Scan também tem a capacidade de te oferecer esse suporte junto a um champ que te ajuda você, canal, ir até o seu cliente final e falar, esses devices estão desatualizados, eles não têm capacidade de fazer a atualização por conta da limitação de hardware, vamos planejar o que é possível fazer. Então, acho que primeiro o modelo de sinalizar quais são os devices antigos não tem capacidade para isso. Segundo, eu ia falar escolher o melhor momento, mas não existe. O melhor momento já foi. Já foi, corre atrás. A gente sempre indica falar um ano fazer essas atualizações mais ou menos um ano antes, começar a planejar. A gente está aqui em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Sei lá, a gente está há 7 meses do fim do suporte. Então, acho que quanto antes você começar, melhor. E aí eu tenho uma dúvida. Diga. Por exemplo, a gente está aqui, querido, você que está com Windows 10, vem pro Windows 11. Tem gente com Windows 98 instalado ainda, Windows XP. Fui num evento essa semana e falou assim, putz, eu tenho um cliente que tem aqui o Windows, não tô brincando, acho que 2007, uma coisa assim. Nem lembro se existe a versão 2007, tá, gente? Tô repetindo o que eu ouvi. De cabeça eu não lembro agora. E assim, eu falo, mas por que não quer trocar, né? É uma empresa de imagens, de ressonância, etc. Não, porque o sistema que ele tem não fornece. Então, assim, gente, uma outra coisa importante. Windows 11, 99,7, agora já deve estar um pouquinho mais, de compatibilidade com sistemas legados do mercado. Então, para algo ser incompatível com o Windows 11, ele precisa ser uma coisa, assim, muito Frankenstein. De verdade, muito Frankenstein para ele não ser compatível. O seu fax. Quase isso, quase isso. E aí mesmo assim você pode escanear seu fax hoje em dia e jogar para dentro do computador, jeito, né? Mas tem gente que ainda fala, tenho medo, etc. Então assim, primeiro, faça um teste. Põe uma máquina com o Windows 11 e faz o teste de acesso a esses sistemas, etc. E mesmo se realmente não funcionar, a Microsoft, uma área de App Assurance, consegue fazer para você uma visualização de o que não está funcionando, por que não é compatível, que tipo de ajuste deve ser feito. Então, assim, mas a probabilidade disso acontecer é mínima, quase que inexistente no nosso mercado atual, sabe? Que legal. Então, assim, às vezes é muito mais o medo do usuário, que a gente sabe também que fazer atualização de software, principalmente em empresas que têm um parque um pouco maior, eles ficam com medo da dor de cabeça, falam, meu Deus, como é que eu vou fazer, se der um problema? E hoje a instalação é muito, muito, muito fácil do Windows 11, assim, compatibilidade é quase que 100%, instalação super rápida, aliás, muito mais rápida do que os sistemas operacionais que a gente teve anteriormente, então tem N números vantajosos para você fazer aí. Então, isso é legal pensar, né? Que também vai ficando mais fácil a transição. Vai, né? Inclusive para o pessoal de infra, TI, que faz esse tipo de acesso, terceiros, etc. Só tem benefício, né? A gente só tem benefício. Uma pergunta aqui. Faça. Por exemplo, a gente tem uma impressão que tudo que é estatal é mais antigo do que as coisas que são privadas. A gente pode pensar nisso também quando a gente pensa em parque tecnológico? Um pouco. Então a gente tem mais... A gente tem aquela ideia do funcionário público, tá lá 50 anos na minha mesma maquininha. Ainda tem governo que tá travado assim? Tem. Aí a gente não tô falando só de Windows, tô falando também em versões de Office e etc. Mas aí, às vezes não é nem por querer. É muito mais pela própria limitação de investimento de budget, né? Então eu tenho lá, no governo, um determinado órgão, etc., tem 2.000 funcionários. Então, quando você faz um update de um pedacinho, às vezes você tem que fazer todo o complemento. E aí não tem budget suficiente para fazer tudo de uma vez. Mas, mesmo assim, a gente fala, quando você vai licitar, setoriza. Então, prioriza, ou faz uma licitação com uma ata de um número grande e vai aderindo aos pouquinhos, vai empenhando aos pouquinhos, conforme a sua necessidade. Então, você pode também fazer isso, e aí, conforme o budget que você tem, né? Tem uma ata de 12, pode se estender para 24 meses, eu aproveito de um ano para o outro, vai liberando verba e eu vou fazendo os investimentos. E quando você também faz uma licitação, né? E faz um planejamento, você tem aí pelo menos, dentro de um mesmo governo, vamos chamar assim, 4 anos para fazer esse investimento. Então, se você licita certinho, você já sabe quando você precisa de investimento. Não precisa fazer tudo de uma vez. Mas aos pouquinhos você vai conseguindo migrar.
Que interessante. Planejamento é a Planejamento palavra é da tudo. hora, exatamente. Ai, gente, porque é isso, né? Os nossos dados estão com o governo também. 100%. E hoje em dia, né, eu gosto muito de trazer para isso, quando a gente pensa em geopolítica. Gente, virou segurança nacional, né? Global. Dados, global. Global. É isso, Você acessa qualquer lugar de qualquer um. Então, pensar que tem uma prefeitura que tem seus dados e não está segura. Infelizmente, a gente encontra muito município pequenininho que tem dados que não estão seguros. E aí, já que a gente entrou nesse tema que eu gosto tanto, que é Gov, licitações, etc., é que que cliente, né, que governo em si, tome um pouquinho mais de cuidado na hora de licitar por conta de comprar software não genuíno, né? Que ocorre, inclusive, de forma pública. Não acredito! Então, você está pagando seu imposto bem carinho para um software não genuíno. Denúncia, hein? Denúncia, a gente tá pagando imposto. Olha isso, agora você ficou bravo que eu sei. Você fala, eu tô investindo Imagina pra eu. pôr na minha empresa. Nossa, imagina eu louco, eu vou arrancar os cabelos. Em licitação, eles Existe. compram. Software não genuíno que fala, gente. A forma ética, bonita de falar é não genuíno. Pra não falar Uma aquela outra forma polida da Microsoft Polida. não falar pirataria, ela coloca lá o não genuíno. Mas a verdade é a seguinte, gente, Microsoft não tem grandes promoções. Ah, eu tô aqui na internet, olha aqui que bonito, um Office R$100. Gente, Não tem mágica. não existe, não existe. A Microsoft não faz grandes promoções, ela não tem grandes descontos. Você vai ver uma variação de valores de 10%, ok. Às vezes é a variação de margem, forma de trabalhar de um distribuidor para o outro. Mas, desculpa, custa 1.000, tô pagando 200? Não tem. Se você sabe que um Nike bonitão, que você gosta, um tênis bonitão, custa 1.000, você passou ali, olha, tem uma barraquinha aqui, tá custando 100. Qual a probabilidade? Qual a chance, meu amigo? Ele até pode ser o original, ele saiu da fábrica do tênis que você gosta. Mas muito provavelmente é uma carga roubada, que está sendo vendida numa barraquinha. Aí você vai dar suporte, ele quebrou, rasgou seu tênis em 10 dias. Você vai lá na lojinha e fala, rasgou. Ele vai pegar a nota fiscal e falar, meu amigo, esse tênis não é seu. Não tem suporte Exatamente, igual, né? eu nunca vendi para essa pessoa, não tem suporte, é isso aí. Gente, é surreal pensar nisso, né, Elô? A gente acha que não. Eu acho, Mas hoje em nesse dia eu nível. acho. Acho que a pirataria, assim, é uma coisa bem surreal. E não dá pra denunciar, dá pra descobrir. O cara trabalha, ó, amigo, você trabalha, você tá aí, você descobriu, fica ali. Elô, eu lembrei de uma coisa agora. Teve uma vez que a gente participou de algum Olha, evento o junto. Confessando. confessando. Não, eu confessando não. brincadeira. Não, a gente participou de uma vez de um evento junto e você comentou sobre isso. Eu fui andar no shopping, denúncia. Posso falar o nome da loja? Meu Deus Não do vou céu. falar. Eu acho que Não não. pode, não vou fazer isso, né, gente? Calma, eu sei que os corações palpitaram. Eu tava andando no shopping e aí tinha uma televisão gigantesca assim na frente. Uma telinha azul. Com a telinha assim, Windows. Update alguma coisa e diz que não é pedindo chave, algo desse tipo. Exatamente. Eu falei, gente. Como Acontece, é possível acontece. um negócio Existe uma desse? desinformação geral, que realmente muita gente acredita. E geralmente quem vende pirata vem não genuíno. Opa! Não genuíno. Quem vende não genuíno, ele é convincente, né? Ele fala, sou um grande distribuidor, eu compro em grande volume. Porque geralmente, quando a gente compra alguma coisa em grande volume, as pessoas acreditam que a gente tem um desconto. Sim. No caso da Microsoft, isso não ocorre. Ocorre uma negociação entre distribuidor e canal. Mas não há nada diferente disso, mas não tem um desconto de volume. Então as pessoas acreditam e a gente acredita na lei da vantagem algumas vezes. Ah, achei, olha só, pesquisei, achei aqui um baratinho. E aí o cara quer ser enganado, né? Aí Ele fala, se convence que aquilo é verdadeiro. Ele fala, não, o cara me vendeu, falou que era de verdade. Meu amigo, Veja bem, veja bem. veja bem, tem coisa. E aí ele pode denunciar, tem canal da Microsoft? pra Tem. falar, olha, Tem canal de denúncia, você também pode mandar um e-mail pra gente, denunciando, pelo menos indicando a suspeita, sabe? E a gente faz a denúncia interna aqui para a área de não genuíno dentro da Microsoft. Geralmente, quando a loja virtual é um pouco mais fácil, porque a gente consegue pegar mais rapidinho, inclusive avisar os grandes varejistas ou a loja em si, e derrubar esse tipo de oferta, né? Quando ele tá numa empresa e fala, ó, software que a empresa tá fazendo aqui. Mas é legal você falar com a sua empresa também, né? Falei pra ele, ó, gente, acho que tem alguma coisa errada, parece que não tem alguma coisa tão correta aqui, tá dando algum problema. E sempre é tempo de ajustar. De ajustar. Se você já sabe que você tem alguma coisa que não é genuína, vai se planejando, aproveita o update para o Windows 11. Tá fazendo Windows 11? Dá uma olhada no seu pacote Office. Vai pesquisando, sempre dá tempo. Você vai até trabalhar melhor. Muito Você melhor. Vai trabalhar melhor. Muito melhor. Mas assim, por exemplo, tem uma empresa grande lá, um governo, uma prefeitura, e aí descobriu que é não genuíno. Aí você vai comunicar, fala, querido, você tá usando uma coisa, você tá usando um produto não genuíno. Avisa. E aí não muda. Você pode chegar a polícia lá e falar,
Pode. Mão na cabeça. Pode. É mesmo? Pode, é passível desse tipo de ação. A Microsoft, nos últimos anos, ela já fez isso ano passado, né? Já causava grande burburinho, trava a polícia federal, aquelas coisas todas. Tipo polícia, sabe? Tipo série de TV, Sei. que você vai com câmera atrás. Hoje ela tem uma abordagem, ela ainda faz esse tipo de autuação de uma forma mais discreta, não tão pública. Na minha área, especificamente, eu tenho uma pessoa dentro da minha área, que é o Fábio, ele trabalha bem forte com relação a isso. Então, ele vai avisando por e-mail, ele já, publicamente, né, nas licitações onde a gente consegue ver claramente o tipo de proposta e oferta, etc., ele consegue avisar com antecedência ao órgão, falar, ó, primeiro assim, o preço que você está colocando como referência não é um preço de uma licença genuína. Então, se atentem ao que o próprio órgão está pedindo, que às vezes o órgão também se engana e se baseia em preço de passado, que ele já comprou alguma vez não genuíno sem saber. Então, a gente primeiro faz um alerta ao órgão. Se está durante o edital, a gente também entra em contato falando, olha, essa empresa que ficou em primeiro lugar, que você está começando a homologar, ela não é uma empresa que está vendendo um software genuíno. É fácil, gente. A gente controla toda a distribuição. Então, se ele falar, eu comprei do distribuidor, não tem, temos 5 que vendem. Não saíram desses 5? Não é uma forma legal de comercialização do software. Então, ela disse que comprou de fulano. Não comprou porque tem aqui 100% das vendas. Então, a gente tem como monitorar isso de forma 100% garantida quando você faz o questionamento, né? Então, se atentem que a ideia não é essa, né? A ideia é que a gente comercialize com calma, faça planejamento, a melhor negociação. E as nossas próprias leis de licitação também limitam algumas coisas, né? Ganhar só por conta do menor preço hoje já não é mais vantajoso. Quando licita de forma inteligente, coloca outros dados, inclusive, para evitar a participação de não genuíno, né? De canais que oferecem não genuíno. Mas hoje já está bem melhor, mas a gente ainda encontra. E tem muito legado também, né? Até trocar. Então vai um tempo. Nossa, gente, tá vendo que universo de oportunidades que a gente tem. E aí eu vou aproveitar, já vou inventar essa pergunta aqui. Como que as revendas podem aproveitar essa transição para o Windows 11 como uma oportunidade de negócio? Acho que tem uma coisa bem importante quando a gente fala de oportunidade. Primeiro que a gente pensa, putz, preciso vender mais, se aumentar meu ticket médio, onde eu vou? Então primeiro olha para dentro de casa. Se você é uma revenda de device, de qualquer OEM, vai na sua base e vê para quem você já vendeu device com Windows 10 ou anterior. Então, são nesses que você vai começar a bater na porta e falar, olha, a Microsoft vai parar de dar suporte, patch de atualização, a partir de 14 de outubro, vamos planejar uma migração? Vai trocar seu device? Quantos são? Vamos fazer um planejamento financeiro, vamos fazer um planejamento de instalação, de controle e tudo mais. Então, use Intune, Autopilot, tudo isso para poder ajudar vocês a fazerem esse tipo de migração. Estou mudando o device. Toda vez que você compra um computador maravilhoso, novo, com Windows 11 Copilot gratuito, você vai abrir e vai mandar um e-mail. Você precisa do quê? Outlook. Vai fazer uma planilha. Precisa do quê? Excel. Um textinho. Vai precisar do Word. Então, tem um pacote Office ali dentro. Seja ele qual for. Não, isso eu não consigo nem imaginar uma pessoa que compra alguma coisa sem um pacote Office. Existe. Como é que você não usa? Existe. Geralmente não, né? O melhor momento para se fazer a venda de um pacote Office aí, recado para canal, vendi um device, vendi um pacote Office junto. Seja ele qual for. 365, Home Business, tem um Office atrelado. Porque ele não vai abrir o computador e fazer absolutamente nada. Pois é. Então, ele precisa de um Office ali dentro. Então, esse é o melhor momento para venda. Mas tem gente que compra muito canal que vende só o device e depois o Office. Ou nem busca o Office, vende só o device, entreguei o que eu queria e tá tudo certo. Não, eu entendo que às vezes muita gente, hoje, né, quando surge uma oportunidade, um vendedor recebe um pedido, uma solicitação de cotação. Ele fica apreensivo e fala, se eu colocar mais alguma coisa, eu vou ficar mais caro que o meu concorrente. Então, diga para o cliente, tô te oferecendo um device, assim que a gente fechar, eu vou também te levar uma proposta do Office, de um pacotinho Office para você poder escolher aquilo que é melhor para você. Porque ele fica receoso de perder a oportunidade por conta do concorrente colocar algo mais. Então tá, fechou o device, já deixa avisado o cliente, você vai precisar de um Office. Vamos fechar esse, vamos falar de Office. Não perde oportunidade. É aumento de ticket médio, aumento de receita, mais fácil chegar na meta. Porque o cliente vai comprar. Que ele vai comprar, ele vai comprar. A diferença é se com você ou não. Mas que ele vai precisar, ele vai. É isso. E às vezes é isso, tenho medo, mas é só ajustar a abordagem. Falar, querido, você tá comprando essa coisa maravilhosa, mas ela precisa funcionar. Você não tem ticket agora esse mês, você tem budget esse mês, não tem problema. Vamos imaginar aqui para os próximos pra gente fazer a migração. Você deixa ela aí já na sua mesa, ali, você tira Exatamente. foto. Pra foto vai ser maravilhoso. Agora, para funcionar... Vai precisar um pouquinho mais. Exatamente. Que legal. E tem alguma estratégia que vocês recomendam para as revendas oferecerem a migração segura agora?
Eu acho que a primeira é essa, atualizar a sua base, né? Ver em quem você pode abordar. Ver requisitos mínimos de hardware que ela tem. Fazer isso planejadamente, junto com o seu cliente final. Entender um pouquinho de como é a rede dele, sistemas. E qualquer cliente, quando eu falo é qualquer um, tá, gente? 2 máquinas a 3 mil máquinas. Cliente é cliente, não tem tamanho. E é planejamento. Acho que seguro é planejamento, para você não ter nenhum problema na hora de implantação. Hoje a gente sabe que a implantação do Windows 11 é muito mais fácil e muito mais rápida, tá? Você tem muito menos percalços e N percentuais de melhorias aí. Então, para você ter uma ideia, com o Windows 11 você já tem 80% menos de abertura de tickets de chamada. Então, aquela coisa, onde é que eu ligo, onde eu busco, onde está, aconteceu errado, o próprio Copilot dentro do Windows 11 já te ajuda. Você tem um aumento da produtividade com ele, porque ele te ajuda a fazer suas coisas do dia a dia. Então, resumir texto, escrever um e-mail, tudo que você possa imaginar. Eu vou nos eventos, geralmente quando eu termino o evento, primeiro fazer uma pergunta, Alberto, você tem Copilot no seu celular? É claro, gente, eu uso já. Eu nunca quero ficar sem Copilot. Ele tem gratuito no celular também, então assim... Pro iPhone? Pro iPhone. Olha, pro Android você também. Você tem, Fê? Ah lá. E você não me mandou uma mensagem pra isso? Eu fico acessando o Copilot. Eu acesso ele pelo navegador. Tem muita coisa legal. Então, por exemplo, a gente vai num evento e todo mundo usa hoje o LinkedIn como forma de se comunicar. E às vezes a gente tá tão saturado que a gente fala, putz, vou ter que fazer um post no LinkedIn, vou ter que escrever uma coisa bonita. Peça ajuda do Copilot. Ele faz, né? Ele faz o texto pra você. Pede pra ele criar uma hashtag interessante, uma pergunta que engaje. Copia o texto, revisa, tá, gente? Copilot é Copilot, copiloto. Vê se você concorda com a ideia que ele tá te trazendo. Copia e cola, tá lá publicado. Claro que a sua criatividade faz parte do negócio, né? Mas dá uma revisada no texto básico pra você não sair do zero. Isso é muito mais fácil. Termina um evento e fala, duvido quem vai fazer um post no LinkedIn com uma foto do evento e um textinho utilizando o Copilot. É muito legal. Isso é ótimo. E eu uso o Copilot assim, no navegador, e eu acho ele melhor do que o ChatGPT. Ele, assim... Microsoft investiu na OpenAI, que é quem é a criadora do ChatGPT, porque ela é uma empresa que se voltou a isso há tantos anos, então já tinha uma inteligência criada acima disso. E a ideia é que você evolua dali para frente. A gente está falando do Copilot, só aquele que vem de graça no Windows, mas hoje a Microsoft tem um menu de Copilot. A gente mostra uma mandala que o Copilot inicial está ali no meio, aquele voltado também para o 365, em volta tem um mundo de Copilot. A gente está falando de já nem sei mais quantos Copilots a gente tem dentro da Microsoft, para coisas diferentes, funcionalidades diferentes e que todos se falam. Ele funciona muito bem. E aí você pode colocar... Eu adoro essa funcionalidade dele, que você coloca assim, você quer uma resposta mais criativa? Você quer uma resposta mais curta? Séria, mais curta, mas você... O tom da conversa muda conforme a sua escolha. É muito legal. É muito legal. Muito você falou de ChatGPT, deixa eu te fazer uma pergunta. O ChatGPT era de graça ou não? De graça. Você acha que ele era de graça mesmo? Não, porque ele tava roubando meus dados. Roubando não, porque você coloca lá porque você quis. Olha só, ela pagou pelo Copilot, pelo chat? Pelo chat, não, tá mas entendendo? assim, na verdade é isso. Você pagou ele com seus dados. Então é uma troca justa. Ele te dava uma inteligência, mas não foi de graça, Foi aprendendo em cima dos seus dados. Mas faz parte, né? Total, do processo. Da própria inteligência que vai devolver. Fala assim, ó, você quer... Ela faz assim, ó, me ajuda a te ajudar. Mas é legal falar também que a Microsoft, quando você está usando o Copilot ali, etc., ela também, seus dados são seus dados. Então, ela não divide, né? Não divulga, exatamente. Porque senão também, né, seria muito fácil. Não, tem toda uma questão de compliance e a responsável. A Microsoft tem uma grande preocupação com isso, né? E isso é um ponto muito legal que você levantou, porque a gente tem medo disso, né? Tá todo mundo... A inteligência artificial é novidade no planeta, gente, né? É novidade para todo mundo. E utilizar, eu acho, tá? Minha opinião aqui de quem gosta de tecnologia e usa. Eu acho que você utilizar a tecnologia de uma empresa que tem um nome, que tem pessoas que dão a cara, é muito mais seguro do que você falar, não, esse daqui que eu não sei, que é mais ou menos. Pô, Microsoft é Microsoft. É igual quando você vai baixar um software novo. Vem lá um executável, você nunca sabe de onde veio, você recebeu aquele e-mail com executável dentro do e-mail. Você vai rodar? Não sabe de onde veio, exatamente. Então, é sempre bom pesquisar onde você está colocando seus dados. Geralmente você vai dividir com eles informações, não vou dizer privilegiadas, mas pessoais. Isso, exatamente. Então, é sempre bom você ficar esperto. Né? Você dá sua senha do banco para qualquer um? É a mesma coisa. Mas, gente, eu vou te falar, tanta gente colocou imposto de renda para ser corrigido no ChatGPT e etc.
Sério? A gente tava morrendo de rir todo dia também num evento de segurança, que ele falou, pô, um monte de gente subiram não sei quantos milhões de impostos de renda para serem corrigidos e etc. Seus dados estão lá, né? Não que alguém vai procurar o imposto de renda do Alberto, não é isso. Mas é que a junção de dados traz outro tipo de visão, panorama de mercado, outro tipo de informação. Então, é um dado bem engraçado você subir publicamente. Nossa. E às vezes nem a pessoa, é o seu... Ih, como é que fala a palavra que você paga? Que eu pago por contador. Mês. O meu contador. Contador. Eu pago contador, não é uma despesa, é um investimento. 100%. Hoje em dia, então... Gente, precisa ter um contador, senão você não vive. Tanta lei diferente, né? Acabaram de sancionar outras novas aí. A gente não consegue acompanhar. Não consegue aí mesmo. o seu contador pega e faz o quê? Vou ali rapidinho no Copilot, mas se ele tem um Copilot Pro, é pago, tá tudo Se bem. Copilot Ninguém divide nada com ele. O problema é o ChatGPT. Não é o ChatGPT. São esses outros aí. Os outros, uns e outros. Porque o ChatGPT é responsável. Mas é legal você conhecer, pelo menos conhecer os outros pra... Pergunta bobagem e tal, mas só pra você conhecer a tecnologia, aí você decide qual é o melhor. Eu não preciso falar qual é o meu, mas... Não precisa, você vai chegar à né, mesma gente? conclusão. Isso aí. Vocês sabem. Isso. E falando de requisito mínimo de hardware para rodar o Windows 11, isso você acha que pode impactar a decisão do usuário final? Ele é necessário. Então, não tem como hoje um device... É que os devices também já têm preços muito mais atrativos, já é um mercado muito mais competitivo, ano a ano, né? Você já tem mais opções de OEM para comprar seu device. Então, requisitos mínimos são necessários. E Microsoft, eu vou colar para não falar uma linha errada, tá? Então, vamos lá. Processador 1 GB ou mais, né? Com 2 ou mais núcleos para isso. Um processador de 64... memória de 4 GB, armazenamento de 64, tá? Então, esses são os básicos de chip TPM 2.0 ou superior, é o mínimo que você precisa para ter um Windows 11 rodando na sua máquina, né? Então, não tem como ele não ficar, o hardware ficar um pouquinho mais caro do que o seu antecessor. Mas, gente, estou falando isso, mas os hardwares de ano a ano vão ficando cada vez mais competitivos, você tem novos modelos, você tem novas opções de OEM para compra, então pesquise, que às vezes o hardware sai até um pouquinho mais barato do que você pagou. Tem muito OEM que faz trade-in, o distribuidor faz trade-in do hardware também, então você entrega o seu antigo, tem um desconto para comprar o novo, você tem a opção de vender o seu hardware para comprar o novo, mas estamos falando de grandes corporações, então tem políticas de trade-in, entre outras aí que você pode utilizar. Então, uma boa negociação com o distribuidor e com o canal tem sempre uma nova possibilidade. Isso é legal. E eu acho importante frisar que às vezes tem gente que pensa assim, lá vem eles querendo empurrar coisa, agora tudo... Não é isso. Não. Pensa o seguinte, gente, tem um hacker que o cara tá o dia inteiro, o cara é bom em tecnologia, ele tá o dia inteiro recebendo, inclusive que hacker é pago, recebe, tem muito hacker profissional. Contratado para fazer teste no seu próprio sistema e da concorrência, isso aí. Exatamente. O cara tá o dia inteiro inventando formas novas de te roubar. E é muito doido isso, porque imagina se você estivesse saindo na rua e tivesse alguém te abordando fisicamente, aí isso ia dar valor. Mas é a mesma coisa, você só não tá vendo a pessoa. Aí chega a Microsoft, chega as empresas de tecnologia e fala assim, olha, eles criaram uma situação que pra gente te proteger dessa situação, a gente precisa fazer isso. E tem um preço. Vai fazer lembrando que também dentro do próprio Windows, você é o próprio Defender, né? Então, você já tem ali um software de proteção, que é o Defender, e aí você tem outras opções. Esse de entrada e tem outros Defenders mais completos e outros softwares da Microsoft que te ajudam a proteger os dados. Mas é que nem carro. Eu fui trocar o carro depois de 4 anos. Duas coisas me assustaram. O preço. Né, gente? Que eu paguei há 4 anos atrás, quando eu fui procurar um carro, falei, eu quero fazer um upgrade, comprar meu SUV, eu falei, putz, grilhos, onde eu tava? O que aconteceu? Em que bolha que eu tava morando que eu não via esse preço subir dessa maneira? É verdade. Mas e a outra, a evolução da tecnologia. 5 anos atrás, a gente não tava falando de carros híbridos, uma economia de carro elétrico. Quando começou o carro elétrico, a gente não tinha tanta tomada para carregar carro elétrico, hoje já melhorou bastante, então não tem jeito. A tecnologia está evoluindo, a gente repete isso em qualquer fabricante de tecnologia, fala cada vez mais rápido, mas a gente está vendo o quão mais rápido a gente está evoluindo. A gente faz, quando eu faço uma apresentação, eu faço uma linha do tempo, comparando quanto tempo levou cada software, ou, por exemplo, Instagram, Facebook, internet, celular, smartphone, para atingir 100 milhões de usuários. Então, a gente sai assim, o primeiro demorou 17 anos, o ChatGPT 3 meses. Nossa. Então, assim, gente, a gente vai para 17, se a gente for falar em Facebook, Instagram, TikTok, eu não lembro agora a ordem, acho que o TikTok é o penúltimo, ele demorou 9 meses para 100 milhões de usuários. Eu acho que é o TikTok, tá? Vou chutar aqui.
ChatGPT em 3 meses. Então, hoje, a gente abre um computador, a primeira coisa a gente vai no buscador, vai alguma IA que a gente possa utilizar e etc. Então, é muito diferente. Ela nasceu lá em 1940, a inteligência artificial, a gente não tinha máquina para utilizar ela. Agora a gente tem hardware, tem que utilizar tudo que a gente pode. E cabe no bolso. Literalmente. É esse o nível de velocidade. E é legal, né? Porque é isso, apareceu o ChatGPT, todo mundo quer usar. Claro. Aí todo mundo quer usar. Isso você quer, né, amigão? Aí é de graça, eu entro lá e coloco, eu quero. Agora, tem o outro lado que você não tá vendo, e é ingrato. É um investimento ingrato. Porque se você não tá vendo no dia a dia, é que tá funcionando. É isso aí. Se Que nem ele seguro de carro, que gente. nem seguro de carro. A gente paga, tudo que a gente faz é não querer usar. É não querer mas ele usar. tá lá. Exatamente. Mas ele tá lá. Seguro de vida, essas coisas. Seguro de vida. E aí, você vai lembrar que... e aí você fala assim, ainda bem que eu tava pagando, ainda bem que eu tinha seguro. Bati meu carro. Meu carro tá batido, tô esperando me ligar pra chegar as peças. Vou falar que meu carro não é um carro novo, 2019. Isso é uma realidade? Uma realidade. Achei que você estivesse dando Tô exemplo. contando um relato aqui pra vocês verem, fazer um paralelo. Olha lá, Alberto. O carro da frente andou, eu andei. Aí teve uma pessoa que atravessou correndo, o carro da frente freou, não deu tempo, eu bati. Eu encostei no carro a 10 km por hora. Amassou? Amassou o para-choque, o capô, farol. Tem que trocar para-choque, capô e farol. Aí eu fui ver a franquia, falei, é alta a franquia. Aí eu falei, vou encostar aqui e fazer um orçamento, pra ver se não precisa usar o seguro. Ele foi no não genuíno, tá, gente? Não, não fui no não genuíno não, pior. Pior que eu deveria ter ido. Mentira, não faz isso não, porque depois você vai vender o carro e desvaloriza. Ai. Encostei na indicada. Deu 6 vezes O valor da franquia. o valor da franquia. E aí eu conversei com a... E aí é engraçado, a gente faz esse paralelo. Daí eu falei, ainda bem que eu tenho seguro. Viu? Atualiza pro Windows 11. E aí a moça lá da mecânica falou, os acidentes que chegam aqui é tudo isso. 10 por hora, 15 por hora, o carro desmonta. Até porque em São Paulo você não tem como andar muito mais rápido que isso. Não tem como, né? Falar que você estava correndo em São Paulo... Mentira. Horário de pico não tá. Não vai rolar. Mas é isso. E aí você fala, puxa, ainda bem que eu... Tenho seguro. Se não tivesse, tava lascado. E é o que acontece, a gente só aprende da pior maneira. A gente tava falando, eu tive no evento antes de ontem, só tô dando exemplo de eventos, eu não faço nada, só evento, né? Mentira. Tem muita meta pra bater. Mas, você tava falando exatamente isso, de como a gente utilizou um órgão público e depois uma grande estatal que teve dados vazados e dados sequestrados, né? Então, a gente, é público, eu não vou falar o nome, mas são dados públicos, assim. Todos os nossos dados, a grande maioria, todos vazados. Uma grande estatal também. Então, quanto fatura, margem de lucro, no que investe. Nossa. Então, um risco gigantesco. Então, imagina, estamos falando em grandes volumes. Quando roubam a sua senha do banco, você já fica desesperado? Aquelas compras que sobem um SMS falando alguém utilizou seu cartão, você já fica desesperado. Você imagina os dados da empresa. Então, não dá para vacilar, gente. E existem muitos desafios para as empresas fazerem essa migração do Windows 10 para o Windows 11 ou não? Eu acho que o maior desafio das empresas hoje é planejamento. Então, uma empresa que planeja, ou pelo menos está ciente das limitações ou dos acontecimentos, esses são os maiores desafios. Então, se você tem uma base muito grande, ou seja, eu estou falando aí de 5 mil devices dentro da empresa, não estou falando de uma empresa pequena. Então, imagino que ela tem uma estrutura de TI, etc., mas às vezes não tem uma noção de quanto vai gastar. Então, vale a pena cotar e se planejar financeiramente. Acho que o maior planejamento é o financeiro, porque compatibilidade de sistema operacional, isso quase não vai ocorrer. Não é a atualização para o Windows 11 que vai impedir, não é o sistema operacional ser incompatível que vai impedir a sua atualização. Então, acho que hoje é muito mais fácil. Você tem outros recursos também. A própria Scan tem uma maneira de oferecer esse serviço utilizando ou Intune, ou Autopilot, ou provendo isso de alguma forma ao cliente, para que ele também possa fazer o levantamento da sua base, implantação em massa, todo mundo de uma vez, sem tocar em nada. Então, tem planejamento para isso. Mas acho que é planejamento. Acho que a maior dificuldade vai ser se você tem um hardware muito antigo e vai ter que trocar realmente 100% dos seus hardwares. Então, planejamento financeiro. Mas, gente, os canais têm ótimas soluções financeiras para vocês. Os distribuidores, a Scan tem excelentes soluções financeiras também que vocês podem aproveitar. E é legal, pensando, né, mais uma vez, é mais barato, presta atenção, que a gente fica batendo, não tô com dinheiro. Muito mais. É mais barato você fazer essa atualização, trocar o seu hardware, se você tiver necessidade, porque pode ser que não tenha, do que sua empresa parar por um ataque hacker, você perder dados. E é isso, né? Você não perde só o valor
monetário, você perde a imagem da empresa. Não, e Isso o se próprio recupera. Windows, junto com o Copilot, também te traz outros ganhos. Primeiro é produtividade. É um aumento de mais de 40% na produtividade em tudo que você vai fazer. Se você está usando ainda o Copilot com 365, aí é outro mundo, gente. Vou dar um exemplo real. Cheguei de férias, fiquei 20 dias de férias, cheguei 4.001 e-mails. Meu Deus. Eu dei aquela respirada funda, falei, bom, querido Copilot, dentro do Outlook, querido Copilot, priorize os e-mails do meu querido chefe e aqueles que eu sou citadas que eu tenho que fazer, tomar alguma ação. Respondi 108. Olha só. O resto era ou cópia ou informativos, eu não tinha nenhuma ação que eu deveria agir, não tinha nada para fazer, então eu respondi 108 e a vida é outra. Nossa, você ia levar 2 semanas olhando Nem ia e-mail, levar, né, sei lá, gente? Você não ia nem levar. 4.001 e-mails, você não ia levar. Alguma coisa é gritar, socorro, porque tá pegando. Então, Espera, né? Você coloca... esse é um exemplo mínimo, Shift tá? del. Mínimo. Mas, por exemplo, todo mundo pode ter um Power BI, um CRM maravilhoso, Microsoft, etc., para onde a gente exporta esses dados. Uma planilha de Excel. E todo mundo faz análise daquela planilha todo dia. Copilot no 365 te dá novos insights, facilita a tua vida. Ih, posso ficar falando horas aqui de Copilot. A gente faz demo no final das apresentações, todo mundo, putz, como que isso funcionou? Me mostra como fazer. Então, pensa assim, ó, já com o Windows 11, além de toda essa produtividade, do Copilot, estou falando gratuito, tá, gente? Porque funciona com Outlook, PowerPoint, etc. O pacote Office do 365 é pago. Mas já o Copilot gratuito te ajuda muito nas informações básicas do que você fazer. Você está procurando um arquivo e você não acha, quer atualizar ou a sua área de trabalho, ou organizar, ou fazer uma busca, ou estou num site, quero resumir aquele texto do site, o gratuito também faz isso. Quero criar uma imagem, também faz a criação de imagem para você, faz ajuste de texto. Ih, é uma maravilha. É vida. Copilot é vida, gente. Copilot é É vida. Windows 11 é muito mais. Eu já vou comprar o meu Windows 11 pro meu computador de casa. Conversa com a Scan, tem tanto canal que faz ótimas oportunidades Ótimas, aqui. então tem... então eu vou atrás. Nossa, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Para todos os países, são iguais? Ou tem alguma mudança? Não, em teoria são todos iguais. O Copilot é o mesmo. O que está disponível, às vezes, o que está disponível lá fora demora um pouquinho mais para chegar aqui por conta de precificação. Mas acho que hoje é quase que automático. Ah, legal. Quase que automático. O que está lá está aqui também. Isso Então, é o Brasil Então a gente não fica mais para trás. não fica refém de uma atualização demorada ou algo assim. Às vezes demora um pouquinho mais por conta de precificação, mas é muito mais rápido. É quase que online. Uhum. E aí, uma dúvida mesmo, que eu não faço a menor ideia. Uma atualização dessa não leva uma semana para ser feita, né? Por exemplo, Não digamos mais. que tá... Ou não preciso trocar hardware. É super rápido. de Super fazer. rápido. Se você tem um Intune, um Autopilot aí para te ajudar a falar para quem você precisa trocar, quem realmente tem capacidade e quem não tem, a implementação em massa, você faz em horas ou muito rápido. Depende da quantidade e depende da rede e atualização que você tenha, mas em uma semana não mais. A não ser que você vá por conta de parada, né? Então, eu tenho que parar as pessoas para poder fazer a atualização e conferir se está tudo certinho. Então, você faz janelas de paradas por setor, vai fazer na madrugada, vai planejando. E do número de máquinas que você tenha na sua rede. Muito mais fácil, gente. Não tem Não tem dor de como cabeça, comparar. né? Não tem como comparar. Isso é legal. Não é mais aquele negócio do cara de TI falar, ai meu Deus, Vou sofrer vou muito. sofrer, não. Há casos e casos, mas bem planejado, você não tem mais por que sofrer tanto assim. Claro, se você vai fazer, diferente se você vai fazer uma atualização de migração de banco de dados, algo desse tipo, onde você tem dados extremamente sensíveis, onde todo mundo acessa um único local ao mesmo tempo, etc. E a outra é você falar do endpoint, né, do próprio device do usuário. Aí, planejadamente, você faz isso com muita tranquilidade. E em ambientes híbridos de trabalho também é igual? Não muda nada. Não muda nada. absolutamente Acessa a internet, faz... Você falou de tanta segurança, você tem VPN que você pode fazer para ficar cada vez mais seguro, e etc. Essas atualizações também são feitas dessa maneira. Igual você acessa os dados da empresa de qualquer lugar, a atualização também vai ser feita assim. Muito. Rápido, prático, indolor, quase sem custo. É quase, gente. Se não gente, fosse quase... Eu ouso dizer que é mais barato do que você não fazer. Muito mais, gente. Seu Isso custo é vai uma ser maior realidade. se você não A fizer, gente sabe né? que dói. Só quando dói é que a gente percebe o quão melhor teria sido fazer isso antecipadamente. Mas assim, planejem. Planejem. Até 14 de outubro tem um tempinho. Se planejem que dá. E me diz uma coisa, quais são as funcionalidades do Windows 11 que são especialmente vantajosas em comparação com o Windows 10? Tem uma lista, tá, Bora, gente? Então vamos eu vou de lista, ler, eu vocês quero me saber perdoem. tudo. Então, assim, Imagina.
Primeiro, o próprio Copilot, né, que eu já mencionei aqui, tantas outras facilidades. O Teams, totalmente integrado, facilitando a colaboração, comunicação entre os funcionários, equipes, etc. Espaços virtuais que você tem dentro dele aprimorado, dentro do próprio Teams. Multitarefas, então você tem Snap Layouts, Snap Groups, que você tem dentro do Windows 11 que você pode utilizar. Docking e redocking inteligente, sabe o que isso significa? Conectar e desconectar o seu laptop de monitores externos, sem perder a organização de janelas. Lá, sabe quando você divide seu computador? Você que usa 2 telas e divide janelinha metade. O Windows hoje consegue, só de você clicar ali no Copilot, você fala, organize minhas janelas de trabalho. Então a gente fica com até 6 telinhas ali organizadas. Aí eu tenho um monitor externo. Desconectei, o que acontecia antes? Bagunça. Acabou. Hoje não acontece mais. Pode conectar, reconectar, que não muda nada. Toda aquela organização bonita continua ali. Desempenho e estabilidade. Então, assim, o sistema operacional otimizado para maior otimização de recursos, economia de energia, bateria, gente. Então, sabe aquela coisa? Putz, conectei a bateria, tenho 10 minutos para fazer rapidinho que vai acabar. Eu esqueci a bateria em casa, acabou minha vida. Sim. Porque o computador ia morrer na sequência. Hoje é muito melhor. Atualizações em segundo plano. Então, quando você está trabalhando, você pode ter outros softwares atualizando através disso. Integração com nuvem, segurança avançada, que a gente falou tanto, o próprio chip TPM 2.0, com a redução de riscos, o próprio Windows Hello, proteção integrada de malware, interface intuitiva e suporte dos aplicativos Androids e mais uma lista gigante, mas acho que isso é suficiente. Tem muita coisa legal. O que a gente viu do Windows 11, junto com o Copilot já o gratuito, é assim, uma economia de tempo de produtividade muito grande, é uma realidade. 80% menos de chamado de suporte. Aí estou falando como usuário. Significa que eu tenho muito mais facilidade para encontrar a resposta, mas vamos pensar, canal, você que está buscando uma oportunidade no seu cliente final. Então, por exemplo, atendo um call center ou uma empresa que faz NOC, SOC, o atendimento ao cliente. Se eu tenho 80% menos de chamado, significa que o meu cliente consegue responder 80% mais rápido. Significa que ele tem tempo para o quê? Incluir novos clientes para ele atender, mais dinheiro no bolso dele. Então, o ROI da mudança do 10 para o 11 também te ajuda muito a vender. A gente tem uma calculadora de ROI para fazer, justamente para você pesquisar quanto fica migrar, em quanto tempo e etc, etc. Então, ela vai te dar exatamente quanto você economiza de tempo e dinheiro e quanto fica com relação ao investimento. Então, é muito legal. Isso é muito legal, porque às vezes o brasileiro ainda tem a dificuldade de medir o investimento indireto. Sem dúvida, sem dúvida. Indireto. E é isso, você fala assim, você olha só para aquela coisa, nossa, eu vou gastar. Que gastar, querido? Vou gastar X aqui e eu não tive problema o ano todo. Claro que você não teve. Você tava com suporte. Não, e tem uma outra coisa legal, pensa assim, ó, você tá numa sala, tá numa empresa, você tem num ambiente que hoje em dia é aberto, a gente não tem mais aquelas baias, etc, todo mundo ali. Quanto você gasta num calor bacana que tem feito aqui? Nossa. Quanto você gasta em ar-condicionado? Muito. Com máquinas mais antigas, que elas esquentam muito mais, você gasta muito mais, não só a energia da tomada, mas o próprio ar-condicionado. Olha só. Quando você troca o device, que gasta muito menos energia, você gasta menos energia do próprio device, da tomadinha que está ligada ali, e menos ar-condicionado para resfriar o ambiente. Esse é um monte de custo indireto que a gente não imagina, exatamente. Mas que acontece. Aquele device que você liga e vai tomar um café. Tipo, deixa eu ver aqui quanto tempo. Tá, uns 11 minutos eu vou ali tomar um café, daqui a uns minutos eu volto que meu device ainda tá ligando. Você também tem o tempo de produtividade do usuário. Não é que eu quero tirar o cafezinho, é ao contrário, tá? Mas vai tomar um café mais tranquilo, tipo, cumprir o que eu tinha que fazer tão rápido que agora eu posso tomar um café muito mais tranquilo. Eu posso ligar minha máquina quando eu voltar. Exato. Os seus 10 minutos que você ia tomar de café, você pode fazer 1 hora a mais de almoço, porque você já produziu tudo que tinha que produzir. É isso. Ou então, se pra você não tem problema, vende seu carro novo, compra um Voyage 86 a álcool. Tipo isso. Você tem que deixar ele 15 ligado minutos na garagem, na todo mundo morrendo com monóxido de carbono ligado, cachorro desmaiado, aquela coisa. É exatamente a mesma coisa. Mas é isso mesmo. Memórias da infância vieram agora. Mas é isso, né? Às vezes na economia com energia você paga em um ano ou até menos. Muito mais. Ar-condicionado, hoje em dia, num calor que está fazendo de 40 graus, a própria economia de energia, aquecimento do hardware e energia mesmo, conta de luz. Conta de luz, que fica cada vez mais caro. Nem não me tem o que fazer. Que legal. Elô, e quais são as melhores práticas de segurança que as empresas têm que tomar ao adotar o Windows 11 para garantir a proteção de dados sensíveis? Então, acho assim, também tem uma outra listinha, tá, gente? Mas vou falar o básico. Primeiro, que eu acho básico. Colocou o Windows 11, tem algumas tecnologias. A primeira dela é o Windows Hello, que é o reconhecimento facial. Ativa. Porque por mais que você esteja ali, alguém esteja na frente da sua máquina, etc., você pode deixar o Windows Hello. Coloca ali uma senha de multifator. A gente conhece tantos fabricantes sensacionais de
segurança, que a primeira coisa que eles falam é MFA, que é multifator, para você poder colocar. Então, não seja só um, tenha mais um. Gerenciar todas as nossas atualizações. Então, quando você tem no meu caso, tem um iPhone. Quando ele faz uma indicação de atualização, faça. Geralmente ele descobriu uma coisinha ali que não é tão legal. A mesma coisa com os sistemas operacionais, né? Da Microsoft. Faça esse tipo de atualização porque é solicitado. Então, gerencie e faça o mais breve possível, né? Utilizar todas as ferramentas aí do update que o Windows faz de tempos em tempo, né? O próprio controle de acesso, que eu falei. Proteção dos dados na nuvem, então, para fazer esse tipo de atualização. E tem uma coisa que eu acho mais importante de tudo, gente, é educar o funcionário a fazer. Então, assim, se tem esse tipo de vantagem que você possa utilizar, indica o funcionário a fazer. E tem tudo aquilo que a gente fala de engenharia social, que a gente obtinha dados conversando com um amigo, eu quero saber alguma coisa, vou perguntando como quem não quer nada, né, gente? Tem dicas que não é da Microsoft, mas de outras empresas, não só da Microsoft, mas de outras empresas de segurança. Então, por exemplo, estou entrando no elevador, que aí não vem só com o sistema operacional do Windows, tá, gente? Vem com o sistema operacional humano. E aí, todos os elevadores, a grande maioria, tem uma câmera de segurança por motivos de segurança. E você está entrando no seu banco e está digitando a sua senha do banco, a sua conta e etc. Dentro do elevador, evitem. A câmera está ali e etc. Tá tendo uma conversa mais privada dentro. Estou dando exemplo do elevador, tá, gente? Evitem também esse tipo de conversa. A mesma coisa com seus computadores. Tem N fabricantes de device hoje que já escurecem a tela quando você está num lugar público. Então, eles já colocam a tela mais escurinha. Ou eles travam. A gente tem travamento de tela e o bloco da tela, né? Com menos segundos, mais rápido. Você tem N funcionalidades. Tem fabricante que você consegue fazer por geolocalização. Então, se você sair desse perímetro, ele bloqueia seu computador. Você tem milhões de coisas que você pode fazer hoje para evitar. Mas assim, já com Windows, coloque todos os sistemas de multifatores de Windows Hello. Fiquem com os updates atualizados. Faça a conexão correta em nuvem. Utilize o Defender, que já vem ali. Então, habilitem o máximo de sistema de segurança, desde que ele também não seja impeditivo para os seus sistemas funcionarem, né? Façam todos se conversar e utilize todas as tecnologias que a gente tem para isso. Isso é muito legal, né? Porque não adianta você comprar e não usar. Fala, eu tô seguro, eu comprei, tem uma caixa lá em casa cheia de cadeado. Não vou fazer. Mas tá lá. Não, e hoje em dia, você perguntou até que o sistema híbrido faz a diferença. Acho que a VPN sempre fez diferença, agora mais do que nunca. Então, também utilize formas corretas de desconectar, né? Acho que a VPN é uma delas. A empresa sabe quem você é, onde você tá e etc. E ainda continua sendo um dos maiores gargalos de segurança as pessoas que estão mexendo, né? A porta de entrada, gente, nunca é... Ninguém assalta um banco pela porta da frente, também acontece, tá? Mas a porta de entrada é sempre aquele pequeno funcionário que bobeou entrando na garagem, ou alguém que deixou uma horinha em espaço, esqueceu de fechar a porta. Sempre tem... Ninguém invade o seu prédio pulando pela janela. Todo mundo geralmente entra pela portaria, entra com você pela garagem. Então, assim, temos que ficar atento a esses pequenos furtos de informações que a gente acha bobagem, mas que na verdade são extremamente importantes. Que legal. Heloísa De Vito, gente, explica. Se você, pelo amor de Deus, meu amigo, minha amiga, se você ainda não entendeu a importância de você atualizar para o Windows 11, eu não sei mais o que fazer. Aí eu lavo minhas mãos. Elô, obrigado por esse papo, delícia, explicando pra gente a importância. Obrigada a vocês. E explicando também a realidade do dia a dia, né? Ela não tá aqui vindo contar uma história bonita, não. É o que vai acontecer. Acho que a dica se planejem para fazer, façam aos poucos. Não tenho investimento suficiente para fazer daqui até 14 de outubro toda a minha base. Comecem. O negócio é começar. Planeja um pouquinho por mês. Fale com o seu canal, fale com o seu distribuidor. Planeja quando você vai fazer, como você pode fazer. Busca a melhor opção de device para você. Quer manter com a mesma marca? Negocie com a marca. Veja quem tem trade-in. Veja quem pode te atualizar. Tem todo um monte de serviço financeiro com relação a isso. E faz uma continha. A gente tem uma calculadora. A Scan pode passar o link para vocês. Vamos ver se ele coloca aqui no final do Scancast. O link dessa ROI para você, dessa calculadora de ROI, para você ter uma noção de quanto você vai economizar e investir com isso. Elô, muito obrigado por esse papo. Volte mais vezes, volte sempre. Voltarei só para um karaokê, tá, gente? Aí sim, aí fica melhor. Muito obrigado pela conversa. E é isso, o Scancast de hoje vai ficando por aqui. Você que gostou, você que percebeu a importância desse assunto, compartilha com seus amigos. Você pode ajudar uma pessoa a não cair numa fraude, tá bom? Porque esqueceu de atualizar os dados dela, esqueceu de atualizar o parque do Windows 11,
que o Windows 10 acaba o suporte dia 14 de outubro de 2025. O Scancast de hoje fica por aqui. Eu sou o Alberto Viçoso. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Valeu.